Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente e olha esse perfil comigo aqui no Instagram. Orlando G. Costa. De homem bonzinho a homem real. Presença, postura e reconstrução. Fundador do Conduta Masculina. A gente vê aqui também o Thiago Schutz. É basicamente o calvo do Campari. Autor do best-seller Pílulas de Realidade. Netflix, o Crush Perfeito. 200 milhões de views. E você conhece o calvo do Campari, não conhece? A gente tem aqui também o QG Sedutor Afro, VSM e Relacionamentos, Desenvolvimento Masculino, e aí a oferta do produto dele. Nós temos também o Bruno aqui, muito conhecido pelo canal dele da Social Arts, e a gente vê aqui, ó, Lifestyle Masculino, 800 mil inscritos, 150 milhões de views. E temos também o Legendários Brasil, um movimento que leva os homens a uma transformação, encontrando sua melhor versão e um novo potencial. A gente vê que todos esses perfis fazem parte de um mercado focado no público masculino. Eu não estou tecendo opinião sobre essas pessoas, não estou falando nem bem e nem mal delas. Estou apenas mostrando para você como focar no homem é um mercado atualmente. Por quê? Porque os homens não estão sentindo que estão desempenhando o que devem desempenhar em sociedade. No Mapa Mental de hoje, eu quero conversar com você do porquê os homens brasileiros dessa geração são tão fracos assim. Porque atualmente o Brasil está passando por uma crise de masculinidade. A gente até tenta se apegar a figuras masculinas, como é possível ver em edits no TikTok ou páginas focadas no tema, como por exemplo Thomas Shelby, como o Ryan Gosling, como também o Harvey Specter. Nesse momento a gente percebe que a masculinidade, seja no Brasil ou fora do Brasil, se torna uma masculinidade performática demais. É quase como se os homens dessa geração dissessem: quanto mais homem eu parecer, mais homem eu vou ser. Eu preciso fazer o cosplay de Thomas Shelby. Eu preciso fingir que eu sou mais másculo do que de fato eu sou. E eu sei que algumas vezes você já passou por isso na vida. Você acordou de manhã logo cedo e você pensou assim: cara, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou ser mais sério, eu vou ser mais focado, eu vou ser mais blindado. Hoje eu vou ser um homem diferente. Hoje eu vou ser macho, másculo, viril. Só que no final do dia, você acabava sendo o mesmo cara de sempre. Nesse vídeo eu quero conversar com você o motivo dos homens estarem sendo fracos nessa geração. E como você pode se tornar um homem de alto valor da forma correta. Sem papo de red pill, sem conversinha de coach, sem você virar um feministo, sem fórmula secreta que ignora que nós estamos em um mundo real e não no universo do Peaky Blinders. Antes disso, digita um oi sobrevivente aí nos comentários para me ajudar com o engajamento desse canal ridículo e eu te respondo com um coraçãozinho. Vamos lá, o que é exatamente masculinidade? A masculinidade é o jeito como uma sociedade espera que os homens se comportem. Em resumo do resumo do resumo, é isso. E essa noção de masculinidade é construída. E calma, eu não vou tornar você um feminista, não tem nada a ver com isso, esse assunto. Mas a masculinidade, o conceito de masculinidade não é algo fixo, não é algo natural e não é algo eterno. Esse conceito muda com o tempo, muda com a cultura, muda com o contexto. Só que eu sei que quando você fala de masculinidade, você se refere aos valores clássicos da masculinidade, como força, como poder, como autoridade, tá tudo bem. Eu não tô aqui para criticar esse tipo de masculinidade. Mas a gente tem que ver que esse conceito que a gente tem aqui do gladiador, do homem alfa, do homem forte, é apenas uma versão que você conhece da masculinidade, talvez seja a masculinidade que você considera ideal. Na maior parte da história, ser homem tinha muito essa ideia de ser guerreiro, de ser caçador, de ser chefe de família. A força física e o domínio eram vistos como virtudes, como coisas a serem alcançadas. O homem era quem protegia, era quem mandava. E em muitas culturas, isso vinha junto com o poder sobre as mulheres, sobre os filhos, sobre a terra de forma geral. A masculinidade era medida pelo quanto o cara conseguia controlar, tanto a si mesmo quanto os outros. E hoje em dia, quando os caras falam em ser homem, muitos colocam esses ideais de masculinidade. E nem é uma crítica a isso, eu quero deixar isso muito claro para você. Eu acredito que todo mundo pode perseguir os ideais próprios, sem julgamentos. Se você acha que esse cara aqui, o gladiador, o espartano, é o exemplo de homem que você quer seguir, não tem problema nenhum. Sem sacanagem, tô sendo bem sincero com você. Todo mundo pode perseguir o ideal que bem desejar, desde que não machuque outras pessoas, logicamente, né? No Brasil colonial, para você ter ideia, o homem de verdade era o dono da terra.
Na Revolução Industrial, ser homem passou a ser trabalhar fora, a sustentar a casa. O pai virou uma figura meio distante, aquela figura que provê, mas não cuida, não tem afeto da parte do pai. O pai tá lá para gerar dinheiro para a família. E ser homem nessa época era ser produtivo, porque quem não dava conta, quem não conseguia sustentar sua família, era chamado de fraco. Sobrevivente, como é que essa masculinidade era vista antigamente? Porque eu não acho que os caras achavam que era tóxico, não. Acho que os caras gostavam de ser assim, né? Essa masculinidade era vista como uma busca por respeito a partir do próprio homem. O homem que mandava, que sustentava, que brigava, que não chorava, era aquele homem que era respeitado. Era isso que ensinavam para os meninos desde cedo. Qualquer desvio era motivo de vergonha ou punição. Era aquele velho, seja homem, seja macho, faça o seu papel. Antigamente, as crianças não eram criadas com frescura, como muitos definiriam os dias de hoje. E claro que isso também era um problema absurdo, isso também gerava problemas. Isso aqui é uma criança numa fábrica, por exemplo. No passado, ninguém chamava ser homem dessa forma de a masculinidade tóxica. Não existia nem termo para isso. Porque isso era o normal da época. A base da família, da política, da economia era construída em cima disso. O homem tinha valor pelo que ele fazia fora de casa, pelo que ele conquistava para a família dele. Cuidar dos filhos, demonstrar afeto, dividir decisões com a mulher? Não. Isso era visto como fraqueza ou visto como coisa de mulher, porque o homem de verdade estava fora de casa, brigando para prover para sua família ter boas condições de vida. Só que claro que isso gerava sofrimento para o homem, é algo que sempre gerou sofrimento, na verdade. Só que o sofrimento não era levado em conta naquela época. O homem que sofria calado era o homem que era admirado. E o homem que reclamava disso era um homem fresco, era um homem fraco, era um homem que era desprezado. Naquela época, essa masculinidade era valorizada. Não porque era boa para todos, mas porque servia para manter a ordem das coisas como ela era. E muitos homens atualmente estão à procura dessa mesma masculinidade, desse mesmo desejo de ser como esses homens de antigamente. Sobrevivente, eu sei que masculinidade tem seus problemas e tal, eu sei que o homem sofre, beleza, isso aqui eu entendo. Mas eu gosto desse tipo de masculinidade, eu gosto de pensar que eu seria um bom homem sendo assim sobrevivente. O que foi que aconteceu para os homens pararem de buscar serem homens de verdade? O que foi que houve na história da humanidade para que os homens se tornassem fracos como são hoje sobreviventes? A grande questão é que a maioria dos homens não parou de buscar a masculinidade. Isso acaba sendo um mito. Muitos ainda tentam ser exatamente esse homem forte, provedor, calado, no controle. Eu acredito que você, se você for homem, lógico, né? Você também busca esse ideal de ser homem. Só que agora o mundo não aceita mais isso do mesmo jeito. É isso que mudou, não é o desejo do homem de ser mais homem. O que mudou foi o mundo. O homem que tenta seguir esse modelo antigo acaba batendo de frente com um monte de coisa. Para começar, olha só, presta atenção. Presta atenção aqui, você já tá se distraindo de novo, cara. Para começar, os empregos mudaram. Hoje mesmo, você e sua mulher trabalhando, você e sua namorada trabalhando, mal dá para se sustentar. Antes dava para um homem só sustentar a família inteira. A ideia do homem provedor ficou impossível de bancar atualmente, porque o cara não dá conta de morar sozinho, porque tá tudo tão caro, imagine, sustentar uma família. E quando o homem não consegue sustentar a sua família, quando ele não consegue essa independência, vem a frustração. A cobrança continua, mas o cenário mudou. Depois também teve o avanço dos direitos das mulheres. As mulheres começaram a estudar, a trabalhar, a votar, a decidir, o que não é um problema. Lógico que isso não é um problema. Só que isso também desestabilizou a lógica antiga, onde o homem mandava e a mulher obedecia. E aí, como esse poder é dividido, tem muito homem que não sabe lidar com isso. Tem muito homem que busca, no mundo de hoje, um relacionamento que ele mande na própria família como mandava um homem nos anos 50. Já tem aquelas pessoas que dizem que o homem, na verdade, nunca teve poder. Que tudo que os homens faziam por poder era desejando o privilégio feminino. Uma busca inalcançável por aceitação das mulheres. Nesse ponto, acaba se tornando uma questão muito ideológica e até vale uma reflexão mais profunda, mas não é o tópico desse vídeo. Além de tudo isso, teve a popularização da psicologia, da terapia, das conversas sobre afeto e saúde mental. Isso começou a mostrar que guardar tudo, cara, que você ser o frio e calculista, de você ser o cosplay de Ayano Koji, de você ser o cosplay de Thomas Shelby, é algo que é doentio pra você. Que ser homem não significa ser sinônimo de um sofrimento calado. E isso mexeu muito com o modelo antigo. Porque até hoje a gente vê pais trancados em seus quartos ou na sala de casa,
tomando uma cerveja, assistindo TV e fingindo que tá tudo bem. Só que a mente do cara tá em completo caos. O cara tá sofrendo com problemas emocionais, mas o mais importante é passar o aspecto de que tá tudo bem. E além disso, veio a internet. Hoje todo mundo vê outras formas de viver, outros ideais de masculinidade, inclusive outras sexualidades. E isso abre possibilidades, mas também confunde bastante as pessoas, porque quem cresceu com um padrão rígido de ser homem, de masculinidade, agora o cara vê que aquilo está sendo criticado, questionado, que o cara que teoricamente é um cavalheiro, ele está sendo considerado machista, porque ele abriu a porta do restaurante para a mulher. E é claro que isso é um exagero, mas tem todo um medo dos caras de, não, eu não posso chegar nela porque ela vai achar que eu estou querendo algo errado e vai acionar a polícia. Existe um medo real atualmente por conta disso. E tem gente que fica também agoniado em ver homens afeminados, por exemplo. E claro que isso gera preconceito, gera ressentimento e até mesmo situações criminosas. Então, sem uma alternativa clara do que seria a verdadeira masculinidade, muitos homens se sentem perdidos. Daí vem a crise atual. Os caras começam a se perguntar: o que é ser homem? Como ser homem? O que seria ser mais homem? Por que ser menos homem é algo necessariamente ruim? Por que as mulheres não gostam de mim? Como eu posso fazer as mulheres gostarem de mim? Como eu vou sair com alguém se eu nem consigo me sustentar sozinho? Por que eu sou tão fraco? Por que eu me sinto fraco? E se eu for mais frio? Eu deveria ser mais frio. E se eu for mais confiante? Se eu parar de gaguejar na hora de falar? E se eu começar a assistir conteúdos assim que vão me tornar um homem melhor? Eu sei que você já parou pra pensar isso na sua vida diversas vezes. O grande ponto é que você não é necessariamente um homem fraco como você imagina que você é. É que não existem pessoas fortes no mundo de hoje, porque tá todo mundo destruído. Presta atenção aqui nesse vídeo agora, pelo amor de Deus, essa mensagem é importante pra você. Você acha que você é fraco, mas não existem pessoas fortes atualmente. Se uma pessoa parece forte pra você, ela está apenas escondendo a própria fraqueza. Não é que ela não é fraca, ela só esconde muito bem. O homem que você considera forte é aquele cara que consegue fingir que não está destruído, mas ele está destruído, porque todo mundo está destruído atualmente. Você pode culpar o que você quiser aí no seu coração, o capitalismo, o feminismo, o comunismo, a esquerda, a direita, mas ninguém está bem. Todo mundo tem os seus próprios demônios. Nós sempre tivemos, é lógico, mas agora a gente não consegue esconder mais que a gente tem. Mas tem uma crítica importante também, levando em consideração tudo isso. A gente está menos ativo mesmo. A gente não está resolvendo os problemas que a gente tem que resolver como homens. A gente espera muita validação de todo mundo e não age da forma correta. Os homens atualmente se enchem de drama, são os nenenzinhos da mamãe. Se enchem de melindre, são homens melindrosos. Se enchem de necessidade de validação. Ai não, eu tenho que ser considerado bonito porque, vamos fazer o Lux Maxing, porque eu me sinto feio. Cara, é natural você se sentir assim, mas isso também é um sinal muito grande de imaturidade. Como se você ainda fosse um menininho esperando que o seu drama fizesse a sua mamãezinha olhar pra você. É algo que todo mundo tem até certo ponto, essa necessidade de um afeto maior, essa necessidade de ser uma criança. Só que isso precisa ser tratado por você, tratado na terapia, inclusive. Então não é que te falta masculinidade, não é que você é menos homem, até porque esse conceito de masculinidade é diferente de pessoa para pessoa. Esse conceito muda de época para época. E tudo bem se você só se apega a uma masculinidade clássica, tá? Eu também acho um absurdo considerar tudo como masculinidade tóxica. Eu acho que isso virou uma pauta, inclusive, ideológica de tudo que o homem faz, mesmo que não seja errado, é considerado tóxico. Isso é muito errado, cara. Essa é uma visão muito deturpada de tudo. O ponto é que te falta maturidade. Por isso que você se considera fraco. Você confunde masculinidade com maturidade e faz uma bagunça na própria cabeça se culpando por não ser homem o suficiente, mas nunca foi sobre você não ser homem o suficiente, sempre foi o fato de você agir como um moleque quando não deveria mais ser um moleque. Você acha que ser emocionalmente estável, confiante, sério e firme é uma característica masculina, mas não é. Mulheres também conseguem ser emocionalmente estáveis, confiantes, sérias e firmes sem perder a feminilidade. Isso acontece porque nada disso, isso aqui não é sinal de masculinidade. Ser emocionalmente estável, ser confiante, ser sério, ser firme, isso não é um sinal de masculinidade. Coloca isso na sua cabeça. Ser sério, firme, emocionalmente estável, confiante não é um sinal de masculinidade. Se fosse um sinal de masculinidade, só homens conseguiriam ser assim. Mas mulheres também conseguem.
Tudo isso é sinal de maturidade. Não é de masculinidade. Enfia isso na sua cabeça, é de maturidade. E é exatamente isso que você deve buscar. Sobrevivente, mas como eu consigo alcançar maturidade e deixar de ser um homem fraco? Tá, eu entendi. Eu não tenho que tentar ser mais homem, então. Eu tenho que tentar ser mais maduro. Mas como é que eu faço isso? Porque parece muito complicado. Porque eu sigo vários perfis no Instagram masculinistas e eu não consigo me sentir mais homem de verdade. Eu sinto, mas na hora da prática eu não consigo agir assim. Primeiro de tudo, você tem que parar de dividir as coisas em mais homem e menos homem. Porque quando você fica pesando as coisas em masculino e feminino, isso gera uma polarização na sua cabeça. Aí você fica com medo de qualquer coisa que pareça minimamente feminino. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo para você ser feminino. Eu acredito que é muito mais fácil você dividir as coisas em atitude de criança e atitude de adulto. Ao invés de você pensar assim, homem age assim, mulher age assim. Para de dividir como homem e mulher age. Isso tem o seu espaço, isso tem o seu valor, mas para esse vídeo aqui pensa o seguinte, para de categorizar as coisas em masculino e feminino e começa a categorizar as coisas em atitude de criança e atitude de adulto. Além disso ser muito mais saudável, essa mudança de perspectiva vai te tornar um homem melhor, vai te tornar inclusive mais homem. Mas você tem que viajar comigo nesse exemplo aqui. Vamos lá. Por exemplo, fazer tempestade em copo d'água, ficar chateado com tudo e ser emocionalmente instável. Parece atitude de criança ou atitude de adulto? Pensa um pouco. De criança, não é? É a criança que por qualquer motivo já lança um "eu não vou mais falar com você. Eu tô com raiva de você, eu não gosto de você." É a criança que é instável emocionalmente porque muitas emoções são novas para ela. É a criança que não pesa as consequências antes de agir. A criança só age por impulso. A criança não tem culpa de agir assim. O cérebro dela ainda está em formação e muitas vezes elas agem como animais não racionais mesmo. Uma vez que você entenda que talvez você esteja agindo como uma criança, você tem que começar a se perguntar o que um adulto responsável faria na minha situação. Por exemplo, vamos dizer que a sua namorada está terminando contigo nesse exato momento. Como é que uma criança agiria numa crise emocional dessas? A criança choraria, a criança faria drama, a criança se arrastaria no chão, a criança faria promessas, a criança tentaria manipular a outra pessoa para ficar contigo. Mas como um adulto responsável agiria numa crise emocional dessas? Ele ficaria triste. Ele expressaria a tristeza dele, sem drama, apenas tristeza, e tem uma diferença imensa entre essas duas coisas. O adulto não imploraria para a pessoa voltar, o adulto não faria promessas, ele só pediria desculpas no que ele errou e ficaria mal com a situação. Você percebe que ser adulto aqui não é ser o macho alfa, não é fingir que tá tudo bem, é só não dramatizar desnecessariamente as situações. Mas se você entra no cosplay de Thomas Shelby e você tenta não demonstrar tristeza, você tá só afundando a sua saúde emocional. Porque o que você acha? Você é ensinado que um homem deveria agir de forma diferente, deveria ser frio, deveria não se importar com a situação, deveria pensar, não, eu sou o prêmio. Tem outros peixes no mar, tem mais mulheres disponíveis para mim. Você percebe a diferença entre esses três tipos de comportamento? Entre o comportamento infantil, entre um comportamento de um adulto responsável e entre o comportamento que te ensinaram do que seria um possível macho alfa? Vamos para outro exemplo. Imagina que você perdeu a pessoa que você mais amava na sua vida. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu irmão, não sei. Como é que uma criança agiria numa crise emocional dessas? A criança choraria, a criança faria drama, a criança se arrastaria no chão. E como é que um adulto responsável agiria numa crise emocional dessas? Do mesmo jeito, o adulto também choraria, o adulto também faria drama, o adulto também poderia até mesmo se arrastar no chão. Você entende que essa questão de maturidade é algo que depende do contexto? Os limites do que um adulto e uma criança fazem de forma emocional nem sempre são bem definidos. Nem sempre você será o Thomas Shelby. Mas você é ensinado de que um homem deveria agir de forma diferente. Bater no peito e dizer assim, pai, agora é comigo, pai, eu vou assumir a família que você deixou. O mundo não é um anime em que você é o protagonista overpower. Maturidade é saber os momentos que você deve sofrer mesmo e demonstrar esse sofrimento. Para mim, ser maduro também tem muito mais a ver com a sua capacidade de assumir responsabilidades do que com qualquer outra coisa. Porque você não se cuida direito, você não cuida da própria aparência, você não cuida dos outros, você não é responsável no seu trabalho, você não é responsável na própria casa, você não arruma a própria cama, você não coloca a própria comida, você vive contando com a ajuda dos outros. Como é que você quer ser mais maduro ou ser mais homem assim? Ao invés de você corrigir tudo isso na sua vida, você vai ficar vendo videozinho de Red Pill, cara. Você entende como você continua agindo como uma criança
e os vídeos que você assistem servem só para amaciar o seu ego? O conselho que eu te dou, se o meu conselho servir para qualquer coisa, é assumir tudo que vier para você com um assim, cara, eu consigo, eu vou resolver, não, eu assumo isso aqui, eu dou um jeito. Se eu não conseguir, eu peço ajuda, mas eu vou resolver essa merda. Essa tem que ser a sua filosofia. Não é filosofia de, eu sou frio, calculista, eu vou conseguir. Não, tipo assim, cara, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. Se eu não conseguir, eu peço ajuda, mas eu vou fazer o possível pra resolver. É isso. É parar de se inventar desculpas. Antes de pensar em ser mais homem, antes de pensar em ser um homem mais forte, você precisa pelo menos aprender a cuidar de si mesmo. Mas você ainda se mantém preso à pornografia, a essa sua barriga imensa que você não tá perdendo porque você tá com preguiça de ir pra academia. Você tem que parar de se prender a colocar mulheres num pedestal, mesmo que você fale, eu não ligo para mulheres, e tudo que você faz é pensando em mulher. Você tem que parar com essa loucura de viver em função dos outros também. Mas sobrevivente, eu não consigo ser assim, eu entendo o que você quer dizer, mas eu não consigo, cara, porque eu sempre caio no mesmo padrão, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Você não consegue porque você tá sendo um personagem, ao invés de ser você mesmo. E você só vai tratar de você mesmo quando você dedicar tempo à sua saúde mental. E sem papo clichêzão, tá? Mas eu só me tornei mais homem depois da terapia. Eu só aprendi a ser um melhor marido depois da terapia. Eu só aprendi a ser emocionalmente mais maduro depois da terapia. Significa que só a terapia é a solução? Claro que não. Mas para muitas pessoas é um início valioso. Para muitos homens é o divisor de águas entre ser um homem fraco e finalmente ser o homem que você sempre desejou. Para outros, a academia ajuda bastante também. O jiu-jitsu, o muay thai, até mesmo a religião. Encontra o que funciona para você no momento e começa a assumir responsabilidades, porque o que te torna um homem melhor é justamente assumir responsabilidades e as pessoas aprenderem que você consegue cuidar de si mesmo e muitas vezes, quando necessário, consegue cuidar dos outros. Encontra o que te dá o mínimo de força de vontade para ser mais maduro e não para ser mais masculino, porque se você pensar em ser mais masculino, você vai começar a entrar num personagem. Você não vai conseguir ser porque você não está sendo você. Você está sendo a desgraça de um Thomas Shelby do Paraguai. Vai chegar um momento que você nem vai mais ficar se preocupando em ser mais homem ou em não parecer feminino. Você vai deixar de ligar para essas coisas. Você vai ligar só em se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A mensagem desse vídeo fez sentido para você? Você conseguiu entender bem que o problema não é querer ser mais homem, mas é você não prestar atenção naquilo que realmente importa, que é a maturidade? Só de você entender essa mensagem, para mim esse vídeo já valeu a pena. Pode ter 2 views. Se eu e você assistimos esse vídeo e esse vídeo fez diferença para você, eu já fico muito contente. Eu quero agradecer a cada um dos nossos membros. Membros têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso grupo no Telegram e acesso ao nosso curso Prêmio de Sobrevivência no Brasil. Para se tornar membro é só você clicar no botão assinar que fica debaixo do vídeo, do lado da foto de perfil, e se você não quer ou não pode se tornar um membro, tá tudo bem. Desejo um abraço bem apertado para você. O seu comentário e a sua curtida valem bastante para mim, então tamo tranquilo com isso. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao William GF, ao Marco, agradecer também ao Leque, ao Rusbad, ao Igor. Um abraço para você, cara, um beijo. Agradecer também ao Riquelme, ao Alguém Disposto, ao Zero, ao Samuel Melo PS5, aqui. Agradecer também ao Dev Victor, ao Marcos Vinícius e ao Eduardo. Eu achei essa thumbnail aqui muito engraçada. Eu acredito que esse vídeo talvez tenha um pouco mais de views, justamente por conta do quão surreal foi essa thumb aqui, mas vamos ver, talvez na prática isso nem aconteça de fato. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você tenha entendido a mensagem, espero que eu tenha conseguido me expressar bem. Um abraço bem apertado, um beijo na sua bundinha e a gente se vê no próximo vídeo.